Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Notícia de Frente nesta segunda-feira. Claro, uma excelente semana a todos. Nayara Moura não pôde estar aqui hoje por questões de saúde, não está com Covid, fiquem tranquilos, tá bom? Mas nos próximos dias, já ela estará de volta aqui, nos contemplando com a sua beleza em primeiro lugar, com a sua inteligência aqui, comentando as principais notícias aqui do nosso programa, tá bom? Eu quero a sua companhia nas próximas horas, lembrando que hoje nós temos ainda entrevistas, iniciamos as entrevistas dos candidatos a prefeito de Várzea Grande. Eu tenho comigo aqui o meu colega, o meu amigo jornalista Paulo Coelho, que vai fazer companhia conosco aqui neste programa. Bom dia, Paulo. Como não, professor Haroldo, bom dia a você também que nos assiste. Uma semana esplendorosa, saudável e abençoada por Deus a todos nós. É isso aí, olha, e se você ainda não acompanhou nenhuma das entrevistas que nós fizemos aqui com os candidatos, para você principalmente que mora em Várzea Grande, essa é uma oportunidade única, porque todos os candidatos aqui terão o mesmo tempo. Isso não acontece na realidade com o tempo que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral para os candidatos. Então aqui todos eles, agora sim, com os candidatos à Várzea Grande, lá da Várzea Grande a prefeito, você terá a oportunidade de conhecer as propostas, as intenções e vai saber principalmente qual é a proposta mais viável, qual é a proposta mais inteligente, praticável para a questão da água lá em Várzea Grande. Nós vamos espizinhar aqui, vamos perguntar e você terá toda a oportunidade de poder escolher o melhor candidato lá de Várzea Grande, tá bom? Olha, a gente vai com o Bruno, já tem Bruno na linha. Bruno acorda muito cedo, né? Bruno acorda muito cedo e já vai lá, já dá bom dia pro Galo. Bom dia, Bruno Pinheiro. Quais são as notícias que você tem por aí, Bruno? Parece que tem trincheira que vai ficar fechada agora cedo, é isso? Exatamente, Haroldo, muito bom dia para você de casa, uma ótima semana. Acordamos cedo e vamos levar o mais fiel retrato do que vai ser essa segundona aqui na capital, a região do Tijucal, então, que liga a rodovia sentido Rondonópolis e também essa avenida radialista Arquimedes Pereira Lima. Ela será interditada, Haroldo, não só agora pela manhã, mas durante um mês ficará fechada. Ela que tem essa extensão de cerca de 740 metros, ficará então interditada. O motivo é a reparação de alguns locais, até mesmo local que durante essa obra já havia sido constatado que seria necessário uma reparação. Em 2019, iniciou esse planejamento de uma nova obra, mas só agora a documentação, até mesmo jurídico, acabou sendo autorizado. Então, se você está seguindo sentido a rodovia, sentido o Tijucal, está fechado esse complexo viário na Arquimedes Pereira Lima, que é a região daquele supermercado atacadista. Então, é importante ficar atento, usar um outro acesso, já que não é só hoje pela manhã, é durante um mês essa região estará fechada. Então, é melhor sair um pouco antes de casa e ter bastante atenção. Tá bom, Haroldo? Eu volto já com mais informações aqui no A Notícia de Frente. Valeu, Bruno Pinheiro. Daqui a pouquinho o Bruno está de volta aqui no programa A Notícia de Frente, trazendo o que é factual, o que está acontecendo durante o programa. Mas é estranho aqui. Isso, né, professor? Estranho. Paulo, eu ia perguntar para você exatamente isso. Muito recente isso, Porque, né? olha só, foi no governo Pedro Tax, não é? Cadê o padrão de qualidade? Cadê a garantia, a exigência da construtora para que houvesse a garantia? E isso foi agora, gente, não faz muito tempo. Para ficar um mês parado para reparação. Tem que cobrar, né? Tem que cobrar de quem executou da construtora. Da construtora que executou a obra. Porque ficar um mês, olha o transtorno que virá, não é? E reparação. Essa obra é de Silval Barbosa, hein? Pois é, mas ela foi inaugurada agora, não foi no... Eu lembro que... Mas é uma obra que foi construída no governo Silval Barbosa, né? Foi, mas ela foi inaugurada... Foi no governo Pedro Tax. O governo Pedro Tax. Então, independente de quem tenha sido, eu sei que foi pouco tempo que faz, né? Se fossem 5 anos, era muito pouco para fazer reparação, para parar para um mês, não é? E aí eu acho que tem que caber aí a exigência do governo, não sei como é que está no contrato isso aí, e em último caso, o Ministério Público. Nós temos aqui, infelizmente, ainda essa relação de governo com o poder público, né? Desculpa, poder público com iniciativa privada, geralmente na contratação de empresas privadas. Nós temos algo que eu acho simplesmente aterrorizante,
que é aquela coisa de você, muitas vezes, contratar a empresa faz um serviço meia boca, ganha licitação por conta de preço, muitas das vezes, que é mais baixo, mas não tem qualidade a obra. Aí você demora 3, 4, 5 anos, você tem aquela obra completamente, aquele asfalto, principalmente, esfarelando, né? E o pior, Paulo, não sei se você concorda comigo, muitas empresas envolvidas e citadas em operações importantes, como Ararat, como Sodoma, entendeu? Várias, inclusive com questões ligadas a desvio de dinheiro, continuam participando de licitações públicas, o que é simplesmente inaceitável. Tinha que ter um cadastro ali, né? Uma lista negra, não é? Daqueles que não cumprem com suas responsabilidades. Pelo menos isso, para que a gente pudesse ter pelo menos aí uma segurança, né? Porque quem sofre com tudo isso é o consumidor. Um exemplo bem claro está a Arena Pantanal aí, tem até hoje, tem problema de fiação, tem problema até de cerâmica, elevador, até hoje. Arena Pantanal, obra da Copa. Então, em função disso aí, que eu acho que tem que ter uma medida mais enérgica do Ministério Público, e lá na ponta a Justiça para fazer cumprir esses contratos aí. É isso aí, exatamente. Vamos falar de eleição, vamos falar de título. Será que você pode votar? Será que você não pode votar? Pois é, mais de 100 mil eleitores de Mato Grosso que tiveram seus títulos cancelados por falta de registro da biometria poderão, vou repetir, poderão votar em novembro. Mas preste atenção, pois alguns casos não serão permitidos participar do pleito eleitoral. O repórter Oliveira Júnior é quem explica pra gente. É com você, Luzeira. Vamos ver. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. Você que acompanha o programa A Notícia de Frente aqui pela TV Vila Real. Realmente, o Tribunal Regional Eleitoral, atendendo uma determinação da Justiça, notificou que em 53 municípios do estado, aqueles eleitores que não fizeram a biometria poderão votar sim nas eleições de 15 de novembro. Mas atenção, aqueles que pertencem, que votam nos grandes colégios eleitorais, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e outras cidades, e não fizeram a biometria, não poderão participar desse pleito. Por isso, o Ailton Lopes está aqui para explicar para o eleitor, para o telespectador, a respeito deste alerta, né? Porque não faltou aviso, né, Ailton? Exatamente, Oliveira. Como você bem explicou, em 53 municípios que a biometria terminaria em 2020 por conta da pandemia, o TSE entendeu que não iriam cancelar esses títulos, né? Então, esses eleitores vão poder votar nas eleições de 2020. Contudo, nos grandes colégios eleitorais e em mais 30 municípios, a biometria terminou lá em 2018. Rondonópolis terminou a biometria em 2014. Então, o ministro entendeu que houve tempo hábil para esses eleitores procurarem os cartórios, muitos não o fizeram e eles não vão poder votar. Então, quem terminou a biometria há muito tempo, como Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, não vão votar nessas eleições. Em outros municípios, como Alta Floresta, Tangará e outros 50 municípios, vão poder votar essas eleições. Agora, além do impedimento da pessoa não poder votar, existem as sanções previstas, né? Muitos dissabores, muitas dores de cabeça. Não tendo a quitação eleitoral, por exemplo, alunos que estudam em universidades públicas, federal, estadual, podem ter problemas na hora de refazer a matrícula, na hora de abrir contas no banco, para emissão de passaporte. Então, são dissabores que podem ser evitados. Agora, essa lista desses 53 municípios pode ser consultada aí no site do TRE. No nosso site estão lá os 53 municípios que os eleitores poderão votar e também os 34 que estão impedidos de votar porque são seus títulos cancelados. Gostaria de ressaltar uma coisa, Oliveira. Esses 53 municípios que estão cancelados por biometria, se o título estiver cancelado por outro motivo, vai continuar cancelado. Ou seja, eleitores que, por exemplo, deixou de votar 3 eleições seguidas, vão permanecer cancelados. Okay. Obrigado pelas informações. Ailton Lopes, aqui do TRE, com imagens de Paulo Henrique Oliveira Júnior, para uma Notícia de Frente. Não há mais aquela questão da desculpa de não ter os instrumentos necessários para votar, né? As facilidades estão colocadas e a Justiça Eleitoral, especialmente aqui no estado de Mato Grosso, sempre na dianteira. Todos os anos tem mostrado aí um trabalho bem eficiente no sentido de trazer a tecnologia para mais próximo do cidadão, mais próximo do eleitor. Esse ano não é diferente, tem esses aplicativos aí, tem o site, tem
também o 0800. Então, está aí, é só procurar um pouco mais de informação. O eleitor pode até não votar por outras razões, mas por falta de esforço da Justiça Eleitoral, não será. É sempre uma pressão de guerra, mas eu já disse aqui por várias vezes, não só no programa Notícia de Frente, Paulo, não sei se você concorda comigo ou não, e disse também lá no Cidade Alerta que está afadado ao fim essa operação tão gigantesca de guerra. Porque, veja bem, as próprias urnas eletrônicas, que de certa forma são referência no mundo todo, faz propaganda, o próprio tribunal, a Justiça Eleitoral faz propaganda dela, da eficiência que é, apesar de algumas controvérsias, já provado que não existe problema nenhum com a urna eletrônica, está fadado ao fim. Porque novas tecnologias, inclusive a Amazon, que é uma grande plataforma, uma grande multinacional, sim, já em parceria com a Justiça Eleitoral, quer sim o voto por meio do smartphone, o voto por meio da plataforma. E não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Agora você imagina a economia disso, muita, né, para a sociedade, para o TRE, consequentemente para a sociedade, e certamente a eficiência, uma vez que você tem um sistema com alta segurança e tranquilidade da sua casa para poder votar por meio de um cadastro único, pode ser CPF, pode ser RG, certamente o processo ficará mais leve. Você já imaginou isso agora, em tempos pandêmicos? Quão seria importante as pessoas não saírem de casa? Exatamente, o pessoal do grupo de risco. Deram um jeitinho para o pessoal, por conta das eleições, deram um jeitinho de possibilitar que as pessoas possam ir até as suas sessões, né? Por conta das eleições. Antes, há um mês atrás, 40 dias atrás, não podia sair de casa para nada. Não podia ir nem no velório do seu parente, né? Agora deram um jeitinho lá. Mas independente disso, se tivesse valendo essa tecnologia hoje por smartphone, como o professor Haroldo disse, teríamos aí esse problema para resolvido. De casa, na sua comodidade, sem largar a mão do seu churrasquinho ali no domingo ali, já votar ou justificar. Deixa eu puxar um destaque aqui que eu acho interessante, inclusive porque tem pai, tem mãe que acompanha o programa Notícias de Frente e houve, de certa forma, uma polêmica muito grande na tentativa de retorno às aulas. Vai voltar, não vai voltar, aquela história toda. Mas o governo já decidiu, viu, Paulo? Decidiu manter aulas não presenciais. Professores continuam em teletrabalho. Ou seja, esse semestre vai até, salvo engano, dia 18, dia 18 de dezembro, de forma remota. Em teletrabalho com os professores. Existia essa dúvida de que poderia voltar, porque, veja bem, cinema retornou, shopping center retornou, praticamente tudo está voltando a uma certa normalidade. Por que não voltar às aulas? E parece que o governo decidiu não voltar e, certamente, aí, quem gostou muito disso foi o sindicato, Paulo. Eu não sei, eu discordo se o sindicato... E discordo do governo também, se o sindicato concorda com a decisão como essa aí, porque, que nem você disse aí, professor, voltou muita gente, voltaram aí, o cobrador de ônibus trabalhando, o frentista está trabalhando, o padeiro está trabalhando, a enfermeira está trabalhando, está todo mundo trabalhando, o entregador de delivery, né, o entregador de lanche, esse pessoal está trabalhando, quer dizer, está todo mundo trabalhando, e aí o pobrezinho do aluno, pobrezinho no sentido não pejorativo, mas não pode ir para a escola, porque ele pode levar, contaminar os idosos, o pessoal do grupo de risco em casa. Mas e o resto do pessoal não pode fazer isso mesmo? A operadora de caixa não pode fazer o mesmo? O frentista não pode fazer, o dentista, o jornalista não pode também fazer a mesma coisa? Então, eu não sei, eu tenho essa restrição. E outra coisa, está aí recomendação no mundo inteiro, todo mundo fazendo com que essa questão da volta às aulas não impacte tanto aí. Tem países mais desenvolvidos aí que já voltaram às aulas e sem nenhum, Suécia, por exemplo, sem nenhum tipo de problema. E aqui patina-se. Até lá em São Paulo, onde o cara até abriu covas lá, não é? Um monte de covas lá, está repensando, já está trabalhando a ideia de voltar às aulas. Então, eu não entendo muito não concordo, não. Talvez você pode até me convencer que eu esteja errado, mas a minha opinião é essa, que tem que ter um pouco de uma parcimônia, porque o ano letivo de 2020, ele, na minha avaliação, já se foi, né? Dá para recuperar alguma coisa, mas eu acho que... E essa lacuna aí, para se recuperar lá na frente, não sei. Na verdade, o que deve balizar, esse é um debate bastante interessante, e eu gosto de entrar nesse debate, porque eu acho que a gente precisa valorizar a ciência, né? Um laudo técnico, né? Por exemplo, como essa polêmica agora da vacina. Vai tomar vacina todo mundo, é obrigatório, não é obrigatório? Essa não é uma decisão política, essa é uma decisão de ciência. Ciência.
É uma decisão de ciência. Como se exigiu a ciência para a hidroxicloroquina, né? Claro, é preciso ter ciência para poder entender que a vacina é algo de ciência, repetindo de forma redundante para que as pessoas possam entender. Não é João Dória que vai decidir, essa vacina de São Paulo é a vacina do Brasil, todo mundo vai tomar e tem que tomar. Não é assim. Lá em 1914, foi criada uma liga contra a vacina, uma multidão de pessoas contra Oswaldo Cruz, porque estava tendo uma epidemia de varíola naquela época, né? E queriam simplesmente, não vai vacinar, porque essa vacina mata, é isso, é aquilo, tudo por conta de falta de informação. Por conta de falta de informação, não orientaram a população acha que tudo que é diferente, que é estranho, que é novo, realmente causa uma certa estranheza, né? Agora, isso tem que ser muito bem comunicado, com muita transparência com relação à vacina, para que as pessoas possam aderir à ideia ou não de se tomar aquela vacina. Quem é que não vai querer tomar vacina em meio a uma pandemia, gente? Você entende? Agora, é preciso saber que vacina é essa. Da procedência dela, da garantia dela, né? Afinal de contas. E eu tenho particularmente, e não é ideologia, eu tenho particularmente a seguinte opinião. Esse negócio de vacina, o cara te quebra a tua perna e depois vende a muleta para você usar por conta daquele problema na perna. Então, sim, o problema foi criado, o vírus, essa peste foi criada lá na China. Foi criada, foi sustentada, se formou lá na China e foi exportada para o planeta. Aí vem a problemática, como diria aquele velho jogador de futebol, que agora apresenta a solucionática. A China traz o problema e a solução. E aí, como que você vai confiar num negócio desse? Inclusive, nós temos matéria sobre isso, daqui a pouquinho eu vou colocar, mas Verônica, eu vou pedir para colocar o WhatsApp na tela. Eu tenho uma pessoa participando, tenho várias pessoas participando, mas essa pessoa fala exatamente com relação à volta às aulas. É o Mauro, olha só. Bom dia, essa polêmica de volta às aulas não pode ser comparado com abertura de shopping, cinema. Nesses ambientes vai quem quer. Nas escolas seriam obrigados, desfazendo de todos os cuidados de quem está respeitando a quarentena. É o Mauro que deixando a sua opinião aqui no programa A Notícia de Frente. É aquele caso, né? Você tem todos os sistemas de biossegurança no mundo todo. Só para você ter uma ideia, na China, por exemplo, que é onde se tem o maior número de placas de salas de cinema, em torno de 70 mil salas de cinema tem na China. Praticamente 60%, 70% das salas já retornaram dentro de um protocolo de biossegurança. Isso está sendo adotado no mundo todo. No mundo todo, essa tentativa de retorno. Mas, claro, é problemático, é difícil, é complicado, até porque as crianças podem levar o vírus para casa, né? E será que a rede pública de ensino tem Paulo, todas as condições de biossegurança para o professor? Porque muitos professores, e para o aluno, muitos professores, esse é um ponto importante com relação à sala de aula, muitos professores são do grupo de risco. Sim. Você pega, por exemplo, um departamento, peguemos, por exemplo, a própria Universidade Federal de Mato Grosso, que está lá em teletrabalho, né? Dando aula em teletrabalho. Tem departamento com 24 professores, 18 professores são do grupo de risco. Como é que você retoma um curso? Você está entendendo? Não tem jeito. Então é muito complicado. Eu volto a bater nessa tecla, eu volto a bater nessa tecla aí. Não liberou para uma série. Não estou falando de shopping só, não. Estou falando do pessoal que pega ônibus superlotado, o pessoal que vai, que vem toda hora, todo dia, todo instante. O entregador, o frentista e todo mundo que vai trabalhar não está liberado. Esse pessoal não volta para casa, esse pessoal não tem contato com o pessoal do grupo, os velhinhos, o pessoal do grupo de riscos, hipertensos e de comorbidades e demais. Por que então? E as crianças, cientificamente comprovado, de 0 a 19, até 19 anos, a possibilidade de obter é muito rara e são assintomáticos, né? De ter problemas complexos por conta da Covid, é muito raro, é 0,2%. Então, se vale para um, por que não vale para outro? Eu acho uma certa hipocrisia nesse sentido aí. Nós temos o problema é que as pessoas levam para casa e aí acaba, porque o problema dessa doença não é necessariamente a alta taxa de contaminação da doença, mas principalmente a questão da imunidade de cada um, de que forma você está imune, a sua taxa de imunidade. Eu tenho mais uma participação aqui do Santos, lá do CPA, que diz o seguinte, com relação à volta às aulas. Bom dia, bancada, essa decisão de volta às aulas, acho que devem pensar mais um pouco. O povo está muito liberal, não respeitando o distanciamento, não estão tendo cuidado algum a respeito da coisa séria, o Santos lá do CPA. Olha, falando nisso, falando na Covid, falando na vacina, o centro de triagem Covid-19, lá na Arena Pantanal, não vai funcionar hoje. Você vai saber o motivo agora, lá com o Bruno Pinheiro. É agora? Ainda não? Na volta do bloco? Tá.
Tá certo. Tá certo. Vamos então dar uma olhadinha nos destaques do Gazeta Digital, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Tem que puxar aqui, né? Eu tô mal acostumado, viu, gente, com esse negócio de... As modernagens. Tá no ar? Ah, tá no ar. Vamos lá, então. Vou puxar aqui também. Tá, acabamos de falar, a trincheira do Tijucal fecha a partir de segunda por 30 dias. Nós falamos aqui e demos esse destaque aqui no programa A Notícia de Frente. Temos um outro destaque também, ao aceitar desafios, Gisele e Abílio trocam farpas em debate. Eles acabaram fazendo um debate, né? Houve aquele desconforto naquele primeiro debate que nós proporcionamos aqui no Grupo Gazeta de Comunicação. Eles resolveram se encontrar. O famoso apesar de ser mulher, isso repercutiu por todo lado e eles resolveram se encontrar e acabaram se encontrando e se estranhando novamente aí. Esquentando mais o debate. Esquentando mais o debate. Tem mais um destaque, juiz dá 48 horas para Frical apagar propaganda irregular. Lembrando que nós teremos aqui no nosso programa hoje o Emanuelzinho, candidato a prefeito em Várzea Grande, e na sequência outros candidatos também a prefeito em Várzea Grande, e você vai ter, claro, a oportunidade de escolher o seu candidato. Eu tenho certeza que tem muita gente de Várzea Grande ligado no programa, Paulo, sabe por quê? Porque nós nunca falamos tanto e nunca foi tão importante essa questão da água, da solução plena da água. Não é ficar botando caixa d'água, fazendo poço artesiano lá em Várzea Grande. Isso não resolve, isso é paliativo. Isso é paliativo, pois é. Mas a solução prática, né? A solução que seja realmente viável, porque também não adianta, porque o que tem mais aí é candidato dizendo que vamos resolver, vamos fazer isso. Como? Né, Paulo? Porque não adianta você simplesmente dizer o seguinte, nós vamos fazer. Tá bom, mas como você vai fazer isso? De onde vem o recurso para fazer isso? Tudo isso você vai descobrir aqui hoje e amanhã e depois da manhã com os candidatos a prefeito de Várzea Grande, né, Paulo? É isso aí. Já tem, inclusive, o de hoje já está a postos aqui, já está aqui no estúdio, inclusive, do Grupo Gazeta. Que é o Emanuelzinho, que é o Emanuelzinho que, de certa forma, não se acreditava nessa candidatura dele lá, até o começo das articulações políticas, mas acabou efetivando o Emanuelzinho como candidato a prefeito em Várzea Grande. Tá bom? Eu queria só dar uma sustentada nisso que o professor Haroldo falou, que é muito importante você de Várzea Grande prestar atenção nisso que vai acontecer a partir de hoje aqui nessa bancada. Afinal de contas, são ideias que estão chegando e você vai ter que escolher um deles. Sim. Porque esse problema da água, que ele falou da água, porque é o mais crônico de Várzea Grande. É muito tempo, gente, desde que eu conheço, ouço falar de Várzea Grande, tem problema lá. Entra prefeito, sai prefeito, entra governante, entra senador, entra governador, e o problema continua ali, quer dizer, aonde que tem? Enterraram uma galinha preta ali, o que aconteceu ali? Não entendo, não consigo entender. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, não sai daí, a gente já volta.